Bom, acho que a gente já pode começar então. Desculpa te fazer esperar, doutora, um pouquinho. Então, é com muito prazer que a gente agora vai dar início na aula do dia 21 aqui da LEGS, da Liga de Sexualidade e Gênero, de Estudo em Sexualidade, Gênero e Saúde. A nossa aula hoje é com a doutora Mariana Lírio. Ela é médica formada em Buenos Aires, é ginecologista obstetra pela UFRJ, atua em sexualidade e saúde LGBTQIA+. E acredita que os espaços de saúde devem ser lugares acolhidos e cuidados e de cuidado integral para todos. Então, é agora que eu passo a palavra para a doutora. Olá, boa noite todo mundo. Primeiro, já vou me desculpar por essa cara de cansada, eu vim direto do plantão. Então, se eu confundir alguma coisa aí, vocês briguem comigo, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Espera aí um minuto. Uma dúvida, doutora. A senhora prefere que, se surgir perguntas, eu fale para você durante a aula ou prefere deixá-las para o final? Não, pode fazer durante a aula, não tem problema nenhum. Espera aí, eu vou precisar sair e entrar aqui por um outro navegador. Só um minutinho. Uhum. Acho que o microfone está desligado, doutora. Pronto, agora acho que foi. Eu já tive esse problema antes. Uhum. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá dando para ver? Sim. Maravilha. Vou compartilhar. Perfeito. Então, e aí começa. Muito bem. Já me apresentaram, meu nome é Mariana. Eu sou médica ginecologista e obstetra pela UFRJ. Eu terminei minha residência agora no final de fevereiro. Eu trabalho principalmente com sexualidade e saúde LGBTQIA+, né, dentro das suas particularidades, principalmente com ginecologia. E esse é um tema que eu adoro falar, então a gente estava conversando logo antes de eu trocar de navegador. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade a qualquer hora. Se também vocês ficarem com vergonha e preferirem fazer as perguntas no final, não tem nenhum problema. E quem ficar com vergonha de fazer as perguntas aqui e quiser fazer a pergunta lá pelo Instagram, eu estou marcada lá no Instagram da Liga, então pode ir lá no direct me fazer as perguntas, não tem absolutamente nenhum problema. Vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a resposta sexual normal. No final, eu vou dar uma pincelada para vocês sobre as disfunções sexuais. É um assunto que a gente tem muito pouco contato, né? Eu tive pouco contato na residência, na faculdade, então nem se fale. Mas a sexualidade é um tema, é uma questão que transpassa a história da humanidade de descobrimento com o corpo. Ou seja, inclusive saiu uma matéria na Folha agora de que a masturbação pode estar ligada a uma evolução da espécie humana. Então, assim, a sexualidade ela perpassa toda essa história da humanidade até a gente chegar hoje onde a gente está. É importante na sexualidade a gente entender como se deu esse estudo em outros contextos, mas principalmente no contexto da ciência, no nosso caso da ciência médica, e como isso foi mudando ao longo do tempo. Vocês vão notar que essa apresentação ela tem uma linha do tempo histórica para a gente poder entender em que momento a gente está situado hoje em relação à sexualidade. Exatamente porque o início dos estudos pela medicina foi um início super tardio, né? Até pouco tempo atrás, a medicina ainda não tinha interesse, principalmente pelos tabus envolvendo a sexualidade e a religião e as questões de comportamento, né? Isso fez com que a medicina
deixasse o estudo da sexualidade de lado por muito tempo. E principalmente o estudo da sexualidade feminina, né? Essas questões dos costumes, do lugar da mulher, o lugar social da mulher, o lugar familiar da mulher, fez com que a sexualidade feminina sempre fosse colocada de lado. A sexualidade feminina, por muito tempo, ela esteve a serviço da reprodução, esteve a serviço de dar filhos a essa família, né? Então, a sexualidade feminina como um lugar de prazer, de empoderamento da mulher do seu próprio corpo, de descobrimento da mulher do seu próprio corpo, também é muito recente. E, além disso, as questões de gênero não binários, né? Aí a gente explorando aí as outras letras da sigla LGBTQIA+, como a gente começa a tratar a sexualidade desses outros indivíduos, né, dentro da medicina. Né? Se a saúde LGBTQIA+, já é um desafio para a gente, porque existem questões específicas que, infelizmente, a gente não tem preparo pelos nossos lugares formais de formação, como, por exemplo, a faculdade, a residência, para falar sobre isso e para entender essas questões específicas, menos ainda a sexualidade desses indivíduos. Então, assim, lembrando que essa apresentação é uma apresentação que vai dar essa linha do tempo, principalmente binária, por uma questão, né, histórica, mas que depois, se vocês quiserem, a gente pode combinar para fazer uma aula específica sobre essas questões de pessoas trans, pessoas não binárias, agênero, gênero fluido, etc. Bom, então vamos começar, né? O estudo recente, contemporâneo da sexualidade, ele começou com um cara chamado Alfred Kinsey, que, ironicamente, era um entomologista, era um cara que mexia com insetos. E ele ficou muito conhecido na época porque ele fez um catálogo de vespas. Ele era um cara super focado, se é que a gente pode fazer assim. E ele fez um catálogo impressionante de vespas, o que chamou a atenção dos estudiosos na época. Para falar um pouquinho de quem era essa pessoa, né? Quem era o Alfred Kinsey, ele era um cara que, durante a infância, ele teve um pai que era fanático religioso. E depois, mais velho, ele entende que ele sempre teve essa atração sexual por meninas e meninos. E vamos colocar aqui que ele está falando de tudo isso em 1930. Vocês imaginem, né, com toda a questão da masculinidade, como foi isso. Em 1930, ele é convidado a ser professor na Universidade de Indiana por causa desse catálogo de vespas. E em 1938, ele é convidado a coordenar um curso que é específico sobre casamento e família. E aí ele começa a desenvolver um método científico voltado para a sexualidade. Inclusive, esse curso, esse homem, na verdade, ele teve apoio dos Rockefeller, né? Ele recebeu dinheiro dos Rockefeller para fazer esse curso sobre casamento e família. O Kinsey, hoje a gente sabe que ele foi um homem à frente do seu tempo, né, em relação a como ele pensava a sexualidade. Ele já entendia a sexualidade como não binária, a gente vai falar um pouco melhor disso daqui a pouco. Ele fez esse estudo da população americana para avaliar como eram os padrões sexuais desses jovens no momento onde ele tá estudando. E ele faz uma série de entrevistas com mais de 18 mil participantes, sendo que só ele entrevistou 8 mil participantes, ou seja, uma coisa surreal. E dentro desse estudo, ele aponta questões que na época eram muito... hoje ainda são tabu, vocês imaginam em 1930, né? Mas, por exemplo, a questão de chegar ou não ao orgasmo, com quem, como essa pessoa se classificava em relação a onde o desejo sexual era dirigido e etc. Bom, essa é a famosa escala de Kinsey, que é um pouquinho do que eu falei no slide anterior, em relação a como Kinsey via a sexualidade, né? Inclusive, essa escala rodou aí no BuzzFeed há um tempo atrás. No próximo slide eu tenho o QR Code para quem quiser fazer. Basicamente, o que essa escala fala não existe uma pessoa que seja exclusivamente heterossexual ou exclusivamente homossexual. Na verdade, não é que não existe. Sim, existe, mas não é o mais comum. O mais comum é que as pessoas variem entre essa heterossexualidade exclusiva e essa homossexualidade exclusiva.
Ou seja, basicamente o que ele fala é: a sexualidade não é preto no branco, né? Existem pessoas que exclusivamente, majoritariamente, têm desejo pelo sexo oposto, mas que em alguma medida podem ver ou ouvir ou ter algum desejo sexual pela pessoa do mesmo sexo. E o que ele fala é que isso varia. Bom, e aí, há algum tempo atrás, essa escala ficou famosa aí porque foi parar em todos os lados da internet. É uma das pesquisas do BuzzFeed, que era qual a sua orientação de acordo com a escala de Kinsey. Isso não tem nenhum objetivo científico, tá? Eu coloquei aqui só a título de curiosidade, se alguém quiser ir lá e ver como funciona a escala de Kinsey. Mas, basicamente, o que ele fala lá nos idos de 1930 é isso, é que a sexualidade ela não necessariamente é uma coisa estática, né? Ela pode ser fluida e dançar entre essa heterossexualidade e homossexualidade exclusivas. Bom, e aí o Kinsey ele vai fazer 2 livros que ficaram super famosos, né? Vai editar esses livros, que é o livro sobre o comportamento sexual do homem humano e da mulher humana, e ele é a primeira pessoa a voltar os seus olhos a como era a sexualidade feminina, que a sexualidade feminina, na verdade, ela existia, né? Uma coisa que, na maioria das vezes, não era nem permitido se falar. E aí ele começa a fazer esses estudos e ele pontua que 40% das mulheres teve algum tipo de orgasmo nos primeiros meses de casamento, 67% nos primeiros 6 meses e 75% ao final do primeiro ano. Porém, ele mostra que 64% dessas mulheres teve orgasmo antes do casamento. E aí fica muito claro de que das duas, uma. Ou essas mulheres se masturbaram, né, e experimentaram esse prazer sexual da forma da masturbação, ou essas mulheres tiveram relação antes do casamento, o que duas práticas que naquele momento não eram bem vistas, né? E aí, enfim, é claro que foram dados controversos, né? Teve a questão da verba, que ameaçaram cortar a verba dele, coisas que a gente já imagina numa sociedade conservadora e patriarcal e etc. Mas, enfim, isso foi essencial para a gente iniciar essa discussão sobre a sexualidade feminina e ajudou também a embasar os movimentos feministas dos anos 60 e 70. Bom, já na década de 60, a gente viu surgir os estudos de Master e Johnson, né? Eu esqueci o nome dele, Virginia Johnson e alguma coisa Masters, daqui a pouco eu lembro. Ela era psicóloga, ele era médico. E por uma questão de a primeira mulher do Master, ela não consegue engravidar. E aí, nessas tentativas, ele, como um grande cientista, ele começa a estudar o que estava acontecendo e por isso ele começa a estudar a sexualidade. E ele faz um grande ambulatório de pesquisa na Universidade de Washington sobre resposta sexual humana. É engraçado porque esse ambulatório, o que eles faziam era, eles recrutavam voluntários, não necessariamente casais entre si, né? Podiam ser pessoas que não eram casadas ou que não tinham um relacionamento. E essas pessoas tinham relação sexual monitorizadas, com monitor cardíaco, enfim, né? E todos esses dados eram anotados e foi assim que a gente começou a entender um pouco como é fisiologicamente a resposta sexual. Essa coleta de dados era feita tanto nesses estudos laboratoriais como interrogatório que ele fazia com essas pessoas. Bom, e aí eles descobrem, né, o que foi o breakdown em relação à sexualidade, que é que a sexualidade, na verdade, ela é um ciclo e que ela tem algumas fases. Então, eles descrevem a relação sexual, o ciclo da relação sexual, como um ciclo que a gente chama do ciclo EPOR, né, que depois ficou conhecido assim. O ciclo EPOR, porque é o mnemônico de excitação, platô, orgasmo e resolução. Na excitação, a gente vai ver sintomas mais fisiológicos, como, por exemplo, a ereção do pênis ou a vasocongestão da vagina e da vulva, né? Uma questão rubofacial, questões mais
fisiológicas que a gente pode ver de uma forma mais palpável. O platô, que seria esse nível máximo de tensão sexual. O orgasmo, que é o clímax, onde essa tensão sexual é aliviada. E a resolução, que é quando a gente retorna às condições físicas e emocionais de antes. Então, em forma de gráfico, a gente teria o A, que é a excitação. A excitação crescente, ela evoluiria para um platô, que seria uma meseta, onde essa excitação ela ficaria de forma igual, né? Formaria uma meseta até que a gente chegaria ao orgasmo. Uma vez chegando ao orgasmo, a gente descenderia a resolução, que seria o retorno às funções de antes da relação sexual. A mesma coisa desse lado, sendo que uma das coisas interessantes que eles descobriram é que, no caso das mulheres, caso a estimulação continuasse, essa mulher podia ter orgasmos múltiplos, que nada mais é que, após a fase do primeiro orgasmo, antes de descender a resolução, essa mulher poderia voltar a ter uma excitação e um novo orgasmo, e assim sucessivamente, por quantas vezes ela fosse excitada e ela desejasse, né, participar desse rito sexual. Bom, e aí, cerca de 10 anos depois, na década seguinte, a Kaplan, ela olhando esse ciclo da resposta sexual, ela acha que tem alguma coisa errada, que está faltando alguma coisa. E o que está faltando nesse ciclo é o desejo. Então, a Kaplan introduz o desejo no ciclo da resposta sexual, que hoje a gente chama muito de libido, né? A libido. E ela entende que não existe o platô, não existe um momento onde essa excitação ela mantém índices iguais, né? Essa excitação é uma excitação crescente até você chegar ao orgasmo. Então, a gente muda o ciclo da resposta sexual para o modelo DO, né? Passa de EPOR para DO, que é o desejo, que é uma vontade de entrar nessa atividade sexual, né? Alguma coisa que você vê ou que você ouve, que te estimula a entrar nessa relação sexual. Aí sim a excitação, que passaria por questões mais fisiológicas, que seria uma questão crescente até o momento do orgasmo, que seria esse pico máximo de excitação, e a resolução para níveis prévios, né, de fisiologia, de questões fisiológicas. E assim, é claro, né, como tudo na medicina, que bom que a gente gosta de criticar, e a gente gosta de achar problema em tudo, porque é achando esses problemas que a gente acaba avançando, evoluindo na ciência. E aí começaram a olhar esse ciclo e achar que, na verdade, tinha alguma coisa errada, que, na verdade, esse ciclo não era um ciclo, era um modelo linear, né? Porque ele não retornava a hora nenhuma. Começaram a ver que muitas pessoas não tinham esse desejo espontâneo. Para iniciar o ciclo, olhava, via, não sei, às vezes a parceria bonita com uma lingerie, ou enfim, né? E não tinha desejo de iniciar essa relação sexual. Outras até tinham, mas por algum motivo elas não davam sequência ao ato sexual. E algumas até iniciavam a atividade sexual para acompanhar a parceria ou por alguma outra coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas só após acompanhar a parceria e começar a se excitar é que se iniciava o desejo e a vontade de se manter nessa relação sexual. E aí, bom, vem a nossa ídola da sexualidade, né, contemporânea, que é a Rosemary Basson, que é uma médica canadense. E basicamente o que ela fez foi escrever em 2001, para vocês verem como tudo isso é recente, né? O Kinsey ele começou em 1930, ou seja, é tudo muito recente. Se a gente pensar que em 1930 a gente já tinha tido a Primeira Guerra e a gente estava em vias de ter a Segunda. Então, assim, tudo começou ontem. A Rosemary Basson ela escreve o modelo circular em 2001, semana passada, né? Se a gente for pensar em termos de tempo. E aí, basicamente, o que a Rosemary Basson fala é que, na verdade, a resposta sexual ela não é linear, ela é circular. E que não existe apenas uma razão para a gente ter a relação sexual. Ela vai falar que existem outras coisas além do desejo que vão fazer essa pessoa entrar nessa atividade sexual.
ela vai introduzir o conceito de neutralidade sexual, que é um momento onde a pessoa, na verdade, a gente fala muito de lavar a louça, né? Mas ela está ali lavando a louça, e se ela tiver algum tipo de estímulo, ela vai entrar nessa relação sexual, que é o conceito de estar receptivo ao estímulo, né? Por exemplo, uma pessoa que está doente, que está sentindo dor, não é uma pessoa receptiva a receber esse estímulo. Mas às vezes uma pessoa que está bem, está relaxada, está em casa vendo um filme, a gente trabalha com esse conceito de neutralidade. Ela vai falar que as experiências sexuais não necessariamente iniciam com uma mente não sexual, e vai falar que iniciar a atividade sexual sem esse desejo ou sem estar excitado ou excitada não representa uma disfunção. Então vamos lá ver como ela organizou esse modelo circular. Bom, ela vai falar que em algum momento essa pessoa ela está neutra em relação ao sexo, ela está receptiva a receber esses estímulos, e aí ela vai ser estimulada de alguma forma que não necessariamente vai ser um estímulo sexual. Ela pode ter algum outro ganho para iniciar essa atividade sexual. E aí, ela pode receber um estímulo sexual ou não, mas sempre em contexto e estado de espírito adequados, ou seja, de novo, uma pessoa que está sentindo dor ou que está preocupada com alguma outra questão, é uma pessoa que não vai estar receptiva a esse estímulo. Então, né, esse conceito de neutralidade ele não existe, é uma pessoa que não está receptiva. Vai existir a excitação subjetiva, com intensificação da excitação sexual e do desejo sexual, que vai responder a esse estímulo que a pessoa recebeu. Ou seja, o que a Rosemary Basson fala? Que além desse desejo espontâneo, quando a gente olha a parceria ou vê um filme, né, erótico, ou ouve esses áudios eróticos que dão volta por aí, que além de tudo isso, que é um desejo espontâneo que surge ali ao ver alguma coisa ou ao ouvir alguma coisa, existe o desejo sexual responsivo, que responde a esse estímulo. E no final a gente vai ter a satisfação sexual, que ela não necessariamente vai ter orgasmo. Então, uma pessoa sexualmente satisfeita vai gerar uma motivação para que ela, em outro momento, esteja nesse momento de neutralidade sexual receptiva ao sexo. Vamos de novo, agora em inglês, para ilustrar para vocês. Vamos lá, uma pessoa que começa a estar receptiva, né? Na verdade, ela não começa, ela está ali receptiva por algum motivo, e ela está tranquilona em casa, vendo uma série do Netflix, ou às vezes lavando a louça. E ela, nesse contexto em que ela está receptiva, neutra, que não tem nada incomodando ela, não tem nenhuma questão relacional com a parceria, ou outras questões que possam fazer com que essa pessoa não esteja receptiva a esse estímulo, ela vai processar isso tanto de forma biológica quanto de forma psicológica. Uma coisa que até então não tinha entrado, né, na resposta sexual. Isso passa também pela questão psicológica. E aí ela vai ter uma excitação subjetiva e em qualquer lugar desse ciclo, o desejo espontâneo pode aparecer. Essa pessoa pode estar tranquilona, lavando louça, mas pensando, sei lá, no cara gato da novela, ou enfim, em alguma coisa que desperte esse desejo na pessoa. Caso isso não aconteça, ela foi estimulada e ela vai responder com o desejo e a excitação responsivos, né? Porque ela estava receptiva, recebeu o estímulo e esse desejo ele aparece depois dela estar já envolvida numa situação sexual. E aí ela vai falar sobre a satisfação sexual com ou sem orgasmo, porque não necessariamente o objetivo dessa pessoa entrar na relação sexual é chegar ao orgasmo. Existem outras recompensas não sexuais, que pode ser uma intimidade emocional, pode ser uma sensação de bem-estar, pode ser não querer ter uma briga com a parceria por evitar sexo o tempo inteiro, pode ser se sentir desejada. Existem bilhões de questões, se sentir bonita ou bonito, sentir que tem um corpo legal, começou a academia e fala, nossa, olha como a outra pessoa notou, esse tipo de coisa. Então, uma outra coisa que a Rosemary Basson fala e que é muito importante é que não necessariamente o orgasmo ou o prazer puramente sexual
que vai fazer uma pessoa entrar numa atividade sexual. Isso vai gerar uma motivação, né? Uma sensação boa. E o corpo é sábio. Se você tem uma lembrança boa, uma sensação boa quando você pensa em sexo, a sua motivação para estar aberta para essa experiência é muito maior. E isso forma o ciclo de essa pessoa estar receptiva e num contexto adequado de ser novamente estimulada. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me param. Muito bem. Então, tudo que eu falei, basicamente, eu escrevi de novo para fixar na cabeça de vocês. O desejo, ele pode ser espontâneo ou responsivo, ou seja, ele pode aparecer antes da excitação, no caso de pensei em alguma coisa erótica que desperta um desejo em mim, e aí eu vou buscar a parceria para ter relação. Ou a parceria me estimula, e só depois que eu já estou excitada, eu tenho vontade de seguir nessa relação. O orgasmo contribui, óbvio, porque ele libera neurotransmissores que dão sensação de bem-estar, né? E isso é importante, mas ele não é necessário para que a relação seja satisfatória. E essa experiência satisfatória, ela vai aumentar a disposição futura para o sexo. Essa lembrança satisfatória vai fazer com que a pessoa tenha vontade, nas próximas vezes, de entrar numa relação sexual. O interesse sexual, e aí, né, ilustrado por toque, carícias, elementos visuais, não é o suficiente para iniciar uma relação. Existem milhões de outros fatores, principalmente o que a gente ouve muito no consultório, que são os fatores relacionais. Um casal que tenham questões relacionais divergentes, que estejam em crise no relacionamento, ou tenham questões que estejam brigando o tempo inteiro, ou sobrecarga em um dos lados da parceria, tudo isso não contribui para que a pessoa tenha vontade de ter relação, que ela não esteja receptiva a essa estimulação, e que é sempre necessário contexto e estado de espírito favorável. Eu tive um professor que ele sempre falava isso. O mais importante na sexualidade é o contexto, né? As pessoas analisam o contexto para definirem se elas querem entrar ou não naquela relação sexual. É claro que existem fatores biológicos que diminuem a disposição para o sexo, por isso que sempre que a gente vai falar de disfunção sexual ou de questões de incômodos sexuais, a gente tem que pensar se não tem ali uma questão biológica, uma doença que esteja atrapalhando isso. Por exemplo, fatiga, falta de sono, insônia, doenças como falha renal, esclerose múltipla e milhões de outras doenças. A gente vai falar da hipertensão, que pode dar disfunção erétil e algumas outras doenças que podem dar questões em relação à sexualidade. E aí a gente vai entrar um pouquinho na parte de disfunção sexual. A ideia aqui não é falar de disfunção sexual, mas eu queria dar uma pincelada para vocês entenderem pelo menos o que são as disfunções, porque eu sei que a gente tem muito pouco sobre isso na nossa educação formal. As disfunções sexuais, elas vão acompanhar um pouco o ciclo, né, da resposta sexual. Então, a gente vai ter transtornos do desejo, né, que vai ser o desejo hipoativo ou a aversão sexual. A gente vai ter transtornos da excitação, que no caso das pessoas com vulva, é de manter a lubrificação ou ter aquele engurgitamento da vulva, né, aquela vasocongestão da vulva. No caso das pessoas com pênis, as questões da disfunção erétil. Transtorno do orgasmo, que aí a gente vai ter pessoas com anorgasmia, que é a ausência completa do orgasmo, ou pessoas que demoram muito a chegar ao orgasmo. E, por outro lado, a gente vai ter ejaculação precoce, que a gente vê principalmente, né, nas pessoas com pênis, que a ejaculação precoce é sempre uma ejaculação antes do que a pessoa deseja ejacular. Os transtornos sexuais dolorosos, que a gente vai ter a dispareunia, que é uma dor genital, que é associada à relação sexual, não necessariamente à penetração, e o vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos, ou seja, é uma dor sexual, mas por contração dos músculos do períneo, que ou impede ou permite com muita dor a penetração vaginal.
E aí a gente vai ter as disfunções devidas a uma condição médica geral, né? As pessoas com, por exemplo, uma falha renal, as disfunções sexuais induzidas por substância, e aí a gente vai ter, por exemplo, pessoas em uso de antidepressivo que diminuem, por exemplo, muito a libido, dá transtorno de excitação também, e disfunções sexuais sem nenhuma especificação que a gente vai analisar e a gente não vai conseguir encaixar essa disfunção sexual em nenhuma das outras classificações. É importante a gente saber que a disfunção sexual ela é como se fosse um diagnóstico de exclusão. A gente precisa buscar outras causas e caso não exista, aí sim a gente pode falar que existe ali uma disfunção sexual. Entender que uma disfunção sexual ela pode gerar outra, por exemplo, uma pessoa que tenha uma vulvodínia ou um vaginismo, ela pode desenvolver um transtorno de desejo, um transtorno de excitação, exatamente por ter essa dor envolvida, e que a gente sempre tem que fazer uma avaliação multidisciplinar desse paciente. Geralmente, a gente tem nos ambulatórios de sexualidade ginecologistas, urologistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque realmente é importante a gente olhar para todos os lados da sexualidade desses pacientes. Uma coisa que ajuda muito, e vocês, como futuros médicos, às vezes até não fazendo, né, especialidade ligada especificamente à sexualidade, mas uma coisa que todo mundo pode fazer no consultório e que resolve, não sei, 70% dos problemas sexuais, é desmistificar mitos e tabus e legitimar o prazer sexual, principalmente para mulheres. As mulheres crescem ouvindo que elas têm que fechar a perna, que elas não podem transar com qualquer um, que elas têm que guardar a vulva, a vagina para aquela pessoa especial. Várias coisas malucas que a gente ouve e que quando essa mulher se descobre sexualmente pode gerar disfunções, né? Então fazer essa mulher entender que tá tudo bem ela se tocar e ela entender aonde ela tem prazer, aonde ela sente dor, porque às vezes é uma mulher que está sentindo dor durante a relação sexual e é uma questão de posição, por exemplo, porque ela não sabe. Então, isso é uma coisa muito importante que qualquer um pode fazer no consultório, às vezes com 10, 15 minutos. Lembrar sempre que a depressão, as outras comorbidades e o tratamento antidepressivo agravam a disfunção sexual. Então, hoje em dia, a depressão é uma doença muito prevalente. Então, as pessoas que chegarem no consultório de vocês com essas questões, saber que tanto a doença quanto o tratamento levam a questões sexuais. Então, conversar sobre isso e tentar buscar formas de ajudar o paciente em relação à sua sexualidade é muito importante. Lembrar sempre dessa intervenção psicoterapêutica e lembrar que para mulheres na menopausa, geralmente o uso de estrogênio tópico melhora muito o trofismo vaginal, o que é um efeito indireto em relação à dispareunia. Também para pessoas que às vezes não vão lidar, né, com ginecologia ou com urologia, mas às vezes a paciente está ali com uma questão sexual de dor e ela fala, estou sentindo muita dor e não sabe com quem conversar. Para esses pacientes, às vezes é muito difícil se abrir e falar sobre a vida sexual com alguém. Então, se às vezes você tem um bom vínculo com essa paciente e essa paciente tem uma questão em relação a efeitos da menopausa, saber que o uso de estrogênio tópico, promestreno, estriol, é um tratamento simples, que tem poucos efeitos adversos e que qualquer médico pode passar e pode melhorar incrivelmente a vida sexual dessa mulher. Bom, e aí, por último, eu sempre gosto de trazer uma coisa diferente para essas aulas. Dessa vez eu escolhi trazer o tal do Viagra feminino, né? Que eu sei que há algum tempo atrás aí também se falou em todo lado que a FDA tinha liberado uma medicação que estava sendo tratada como o Viagra feminino, porque ela era uma medicação para tratar o transtorno do desejo sexual hipoativo, que vocês vão ouvir mais de 1 milhão de vezes nos consultórios de vocês. A mulherada chegando falando que está sem libido, e aí ouçam com atenção, porque na maioria das vezes tem uma questão por baixo aí relacional, ou de sobrecarga, ou de tabus da infância que cresceram, ou questões religiosas. Então, enfim. E em algum momento acharam uma medicação que podia resolver todos esses problemas, que era um agonista, que era receptor da melanocortina, que modulava a atenção e desejo. Ele
é um precursor da melanina, por incrível que pareça, e modificava as vias cerebrais que estavam envolvidas nessa resposta sexual. Eles viram que havia um aumento ligeiro da pressão arterial, com uma diminuição da frequência cardíaca, então deveria ser usado com cuidado em pacientes cardiopatas, e um aumento da melatonina, já que a melanocortina é um precursor e podia dar hiperpigmentação mucocutânea. E o mais interessante desse Viagra feminino, que é o bremelanotide, é que ele podia ser usado no dia que você fosse ter relação. Então, por exemplo, você tem um date marcado, né? Vai sair para jantar. Você podia dar um pulo no banheiro e fazer uma injeção subcutânea 45 minutos antes de ir para ter essa relação sexual, para ter essa atividade sexual. Bom, e aí a gente foi analisar os estudos para falar, bom, vamos ver o que estão falando em relação ao bremelanotide, já que ele foi liberado pelo FDA, ele nunca chegou no Brasil, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê. A gente analisou 2 estudos que eles avaliavam a segurança e a eficácia do bremelanotide por 24 semanas, ou seja, né, por 2 anos. Foram avaliadas 1.247 mulheres. O bremelanotide era uma medicação para ser usada na pré-menopausa, em transtorno do desejo hipoativo adquirido, ou seja, pessoas que em algum momento tiveram desejo e nesse momento estavam com esse desejo diminuído. Esses estudos foram realizados em 2015 e 2016. Bom, o que a gente descobriu com esses estudos? Que essa medicação ela tinha um efeito adverso muito importante. Inclusive, lendo o estudo, você ia ver, fica muito claro isso, né? Ele dava conta de sintomas leves e moderados, né? De desejo sexual hipoativo leve e moderado. Porém, cerca de 40% dessas mulheres tinham náuseas e vômitos. Então, você imagina, você usa uma medicação, 40 minutos depois que você, né, vai entrar nessa atividade sexual, as pessoas ficaram completamente enjoadas e vomitavam, o que impedia essas pessoas de se engajar nessa atividade sexual. Então, não foi um remédio que deu muito certo, né? Inclusive, ele nunca nem chegou no Brasil. Ele realmente teve um aumento significativo no FSFI score, que é um score que a gente usa para sexualidade, em relação ao desejo sexual. E principalmente ele teve uma redução ao estresse associado a esse desejo hipoativo. Porém, a maioria dos pacientes tinha medo de usar essa medicação por não saber se ia ter náusea e vômito na hora de ter a relação. E aí, bom, o que a gente tem de controvérsias em relação a essa medicação são os efeitos a longo prazo, porque, né, foi uma medicação estudada por 2 anos, a gente realmente não sabe o uso dessa medicação ao longo do tempo, como seria. A alta prevalência dos efeitos adversos, que na verdade era o que impedia 40% dessas pessoas de engajar na atividade sexual. A questão da programação da atividade sexual, ou seja, uma pessoa que sai e não sabe o que vai acontecer, ou um relacionamento de longo prazo, né? Então, como você organiza isso para ir lá e injetar a medicação. E a gente saber que a sexualidade é uma entidade multifatorial, principalmente o desejo. Então, é muito difícil a gente achar que uma medicação que vai modular uma via cerebral específica pode dar conta de tantas questões que são envolvidas na sexualidade. A gente falou um pouco das questões relacionais, questões psicológicas, questões familiares, questões ambientais, dependendo do ambiente onde você esteja, é muito difícil. A gente teve uma época que eu atendi no ambulatório em São Paulo, em que uma paciente uma vez falou, era difícil para ela ter relação, porque os filhos eram um cômodo só e os filhos dormiam no mesmo lugar. Então, assim, é claro que a libido e a excitação dessa mulher vai ser afetada. Então, assim, é difícil para a gente achar que uma medicação vai gerar neurotransmissores para resolver, né, toda a questão da libido. Bom, e aí, por fim, se eu puder escolher 4 coisas para vocês levarem dessa aula é entender sempre que a sexualidade humana ela é multifatorial, né? Não existe uma questão que centralize a sexualidade. Então, sempre que vocês forem falar sobre sexualidade com os pacientes, sempre entender que, com certeza, ali existem muitas questões envolvidas, questões que às vezes são difíceis para os pacientes entender e às vezes verbalizar. Entender que o desejo pode ser responsivo. Então, às vezes,
a gente vai atender pacientes com questões do desejo, saber que não necessariamente essa pessoa tem que estar o tempo inteiro com o desejo espontâneo aflorado, né? Se ela responde a estímulos, isso está ótimo. Entender que tudo é contexto. Uma pessoa que está fora de contexto sexual é uma pessoa que não vai ter relação. Então, uma pessoa doente ou que está preocupada com a comida ou com as contas no fim do mês, né, é uma pessoa que provavelmente não vai ter uma vida sexual saudável. E entender que as doenças clínicas podem afetar a sexualidade. Então, a gente sempre tem em mente que é importante a gente fazer, né, a investigação e diagnóstico de outras doenças, tratar essas outras doenças, porque elas podem sim ter impacto na sexualidade. Bom, e aqui eu sempre deixo esses três, na verdade são 2 filmes e uma série, né, para pessoas que tenham interesse em ver, em falar sobre sexualidade, em aprender sobre sexualidade, é um tema muito legal, eu sou suspeita para falar. Esse primeiro filme é um filme sobre a vida do Kinsey. Esse segundo é uma série, Masters of Sex, que conta a história da Virginia Johnson e do... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E do Masters. Essa série é muito legal, conta como eles começaram esses estudos na Universidade de Washington, é muito bacana. E o Art of Loving é a arte de amar em português. É a história de uma sexóloga ginecologista polonesa, que na época da União Soviética na Polônia, ela começa a trabalhar com sexualidade, a incentivar as mulheres a viver a sexualidade dela. E aí ela esbarra num grande tabu, né, da sociedade conservadora, que por um lado, ela estava fazendo algo que era completamente mal visto, né, que era falar de sexo para mulheres casadas, mulheres de família, né, toda aquela questão. Mas, por outro lado, essas mulheres ficavam extremamente satisfeitas em ter relação com os seus maridos, o que fazia com que os chefões lá da União Soviética quisessem que ela tratasse suas mulheres. Então, é um filme muito bacana. Enfim, para terminar aí essa frase, que a gente tem que se a gente entende que o sexo é parte tanto da nossa saúde quanto do nosso bem-estar, então a gente empoderar nossas meninas e as nossas mulheres para realmente se empoderarem dessa sua sexualidade é um passo crucial a caminho da equidade. E aí são as referências. Muito boa, muito interessante essa aula, gostei muito. Realmente é um tema que dá para falar a noite inteira. Ora, Se a gente se juntar, tem muita coisa para falar, mas acho que a senhora conseguiu, assim, resumir perfeitamente todo o conteúdo. Foi realmente muito enriquecedor, viu? ai, que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida quanto à conta? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia perguntar exatamente isso. Se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Uhum. Silencia aí que eu vou fazer uma pergunta. Mariana, tudo bem? Seu microfone está mutado, mas enfim, deixa eu fazer minha pergunta. É, eu não me recordo muito bem, e você falou sobre o Kinsey no começo, sobre o estudo dele, né? E eu lembro que o estudo do Kinsey no começo, ele teve um problema porque ele não conseguia categorizar as pessoas que eram assexuais. Então, algumas margens acabaram ficando, né, muito aquém. E depois ele refez esse estudo. Eu não particularmente não acompanhei muito o Kinsey depois disso. Como que ficou isso? Você sabe dizer como foi refeito esse estudo, como que ficou a história como um todo? Não, não sei, mas eu vou procurar, porque é uma coisa muito interessante. O Kinsey, hoje a gente vê ele justamente nesse momento da história da sexualidade, né? Uma pessoa que realmente estava à frente do seu tempo nessas questões de gênero. A gente começou a falar de gênero hoje, e ele já era uma pessoa que entendia essa questão de não binariedade, ou ageneridade, ou assexualidade, como uma das possibilidades da sexualidade humana e não como uma patologia. Isso era super interessante na época, mas eu vou procurar e te passo esses dados. 10. Obrigado.
Bruna, quer fazer uma pergunta? Primeiro agradecer, né? Parabenizar, foi muito boa. Eu não sou da área médica, eu sou do curso da dança da Unicamp, vim Ai, por uma legal! indicação da Thaís. E eu queria saber como foi para você o início dessa pesquisa, assim, da onde que surgiu esse interesse, se era uma coisa que você já teve contato durante a sua graduação, da onde que surgiu, assim? Olha, longa história, vou tentar falar rápido. Primeiro, eu achei sensacional você da dança estar aqui, porque, na verdade, a sexualidade ela perpassa tudo na nossa vida, né? E a arte é uma coisa muito importante na nossa vida, e é importante a gente ver como a sexualidade influencia a arte, como a arte influencia na nossa sexualidade. E, na verdade, eu não sei em que momento eu comecei a gostar. Eu fui médica de família em algum momento da minha vida, no interior, e foi um momento que eu recebia muitas questões sexuais, principalmente de mulheres. Mulheres, era uma cidade pequena, né? Muito machista, então mulheres já casadas há muito tempo, senhoras mais velhas, que vinham me contar que o marido queria ter relação, mas ela não tinha desejo, não tinha lubrificação, não queria, e como ela fazia, se eu podia, às vezes, se eu podia falar que ela estava doente para ela não ter relação, sabe? Então, assim, e eu falava, o que está acontecendo? Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca tive isso na minha faculdade. O que eu vou falar para essa mulher, sabe? E aí começou a me interessar. Foi inclusive o que começou a me interessar na ginecologia. Eu comecei a gostar de ginecologia e aí eu comecei a ir me bandeando por essa área. Mas é muito interessante quando você começa a trabalhar com sexualidade em qualquer âmbito, e você começa a conversar com as pessoas, você vê que a sexualidade é uma coisa muito rica, né? Cada um vê a sua sexualidade, a sexualidade como entidade de forma diferente. Isso é muito bacana. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então eu acho que ninguém. O Pedro ele perguntou sobre o modelo Dual Control aqui no chat. Se conhece? Não sei o que é, Pedro. Uhum. Bom, acho que é isso. A aula realmente foi muito boa. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Muito obrigada para todos os participantes também. Eu mandei os formas de presença aqui no chat. Aí vocês podem colocar e-mail, nome completo. E mais para frente a gente envia um certificado pelo e-mail. Tá, boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu adoro conversar sobre essas coisas. E no que vocês precisarem, o Instagram tá lá no Instagram da Liga. Fiquem à vontade. Tchau, doutora. Obrigada. Boa noite. Boa noite.